Trump diz que vai classificar o movimento Antifa como organização terrorista. Olha só como é que dá para criticar o Trump. Nunca critiquei. Está indo para cima dos grupos terroristas com vontade. E isso é o mais importante. Porque, considerando esses grupos como terroristas, dá uma margem de manobra para ações, inclusive militares, muito maior. E a gente sabe que a Antifa é terrorista, em que pese o Barroso ter dito uma vez, e ele disse isso, é sério, que quando o Bolsonaro foi acusado de fazer um filtro dos servidores públicos do Deep State para não ser boicotado, né? E quem tinha simpatia ou não por movimentos como Antifa, o Barroso disse, pelo menos que fizessem isso com um grupo fascista, não com um grupo antifascista. Então, para o Barroso, a democracia nas Coreias está na Coreia do Norte, porque se diz República Democrática da Coreia do Norte. Quer dizer, nosso Rousseau de Vassouras realmente é au concurso, né? Então, meus amigos, Antifa é um grupo que coopta jovens, bota máscara neles, manda eles pegarem em armas brancas, pedaços de pau, de ferro, e espancar velhinhos brancos, porque provavelmente são eleitores do Trump. Se estiver usando um boné do MAGA, então está justificado quase matar. É ou não é um movimento fascista, terrorista? Então, o Trump não está de brincadeira em relação a combater essa turma do mal. De novo, tem uma turma limpinha, cheirosinha, lá na Torre de Marfim, que olha para tudo isso e fala, eu não gosto do estilo do Trump. E esquece que você está lidando com George Soros, Obama, os discípulos de Saul Alinsky, de Bill Ayers, os terroristazinhos da Antifa, os criminosos do Black Lives Matter. Você está lidando com gente da pior espécie. Se você acha que vai vencer uma guerra contra essa turma, limpinho, 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 cheirosinho, engomadinho pela roupinha da mamãe, me desculpa, mas você precisa acordar para a realidade. A cada dia fica mais claro que os chamados movimentos sociais de esquerda, com diversos nomes diferentes espalhados pelo mundo, deixaram de ser movimentos sociais legítimos do povo em prol de alguma causa legítima e se tornaram grupos terroristas protegidos por uma espécie de salvo-conduto. Tudo, absolutamente tudo nesses movimentos é idêntico ao comportamento de grupos terroristas. Há todo um trabalho de lavagem cerebral, doutrinação, treinamentos e o uso da violência muito parecidos com grupos terroristas assumidos, só que disfarçados de movimento social. A esquerda revolucionária, que sonha com uma revolução armada, com guilhotina para quem se opõe a ela, que desumaniza a dissidência e tenta eliminá-la, sempre esteve ao lado de grupos terroristas conhecidos pelo mundo. Fica claro entender o motivo. Atuar dentro dos limites da lei, dentro das regras do jogo, é muito mais difícil. E mais difícil ainda para quem não tem nenhuma proposta de solução, melhorias e só pensam em uma única coisa: se eternizar no poder. Trump está corretíssimo em classificar esses movimentos como grupos terroristas porque é isso que são. Não adianta ler um manifesto ou perguntar a eles se são terroristas ou não. Basta olhar o comportamento deles e remover esse véu de movimento social usado para justificar as ações terroristas desses grupos. Isso precisa mudar já.